gente, retornando aqui no Muito Mais, dando sequência, falando sobre saúde ainda, gente. Olha só, incontinência urinária feminina. Ontem, quando nós falamos desta pauta, no finalzinho do programa que nós iríamos abordar hoje, eu achei interessante, teve umas 2 pessoas que entraram em contato comigo no Instagram, parabenizando pela pauta e de como é importante alertar, falar, principalmente dos sintomas, de como tem que procurar o profissional, enfim. Porque às vezes pode até passar despercebido, é uma coisinha ali, vai lá, se automedica, isso aqui. O brasileiro tem essa cultura, né, doutor? Que a gente tem que parar. A partir do momento que você nota algo de errado com a sua saúde, você precisa, sim, procurar um especialista. E hoje eu recebo o doutor Diego Oliveira, ele que é médico urologista. Primeira vez conosco, né, doutor? Primeira vez. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, bom dia, satisfação estar aqui, Ju, satisfação estar com o Biel, com convite muito agradável. E é ótimo estar aqui falando sobre isso, já que eu sou uma pessoa nascida aqui na cidade. Eu ia te falar, tu nasceu em Balneário também, meu conterrâneo, isso que é legal. Adoro encontrar pessoas que nasceram em Balneário. Ora, quer dizer, tu cresceu na cidade, foi estudar em Florianópolis, daí voltou, enfim, eu tô acompanhando aqui o teu currículo. Cresci né? ali na Barra Norte, Olha na rua só. Julieta Lins. Aí depois de um tempo, um pouco da adolescência fui para Floripa, depois voltei, depois fui a Floripa fazer a faculdade. Fiz a primeira pós-graduação lá, depois Curitiba para fazer urologia. Eu estou acompanhando aqui. Doutor, voltamos. Quando se fala na questão da incontinência urinária feminina, gera muitas dúvidas, né? E eu até achei interessante, uma moça entrou em contato ontem falando que após a gestação dela, ela começou a perceber os sintomas ficaram mais fortes. Tem alguma coisa a ver, será, relação com isso? Tem, porque a mulher, né, sabe-se que com a gestação a mulher atinge todo o amadurecimento. Sim. Né, do corpo. Então esse amadurecimento também traz modificações basicamente anatômicas e que vão gerar alterações de pressão nos órgãos pélvicos e pode surgir a incontinência urinária, que é de esforço, que é uma das coisas que pode ser um início, né, na gestação, uma descompensação e vai gerar sintomas e problemas geralmente somente depois da menopausa, no climatério, ou pode a gestação levar a disfunções do funcionamento da bexiga, né? Alterações do funcionamento da bexiga de uma mulher que já tem essa propensão e é piorado pela gestação. E às vezes essa mulher já apresenta incontinência urinária ou sintomas associados já quando jovem. E o que seria a incontinência urinária e qual que é a sua importância, doutor? A incontinência urinária, o conceito é a incapacidade de controlar a urina, né, ou a perda da capacidade de armazenar a urina, né, em um período adequado de tempo. Né. Nós, como seres sociáveis, aprendemos, né, a urinar em determinados momentos e locais. Então, a pessoa que apresenta incontinência urinária, ela não consegue ter esse controle de se direcionar até o local apropriado, acaba perdendo a urina. Ou acaba perdendo a qualidade de vida e tendo que ir várias vezes ao banheiro. Então, isso atrapalha nos estudos, no trabalho. No sono. No sono. Né? Pessoas levantam à noite, acordam, despertam com vontade de urinar. E às vezes isso compromete, inclusive, a saúde como um todo. Quais né? são os fatores de risco, doutor? Os fatores de risco para a incontinência urinária, as disfunções miccionais, alterações do funcionamento da bexiga, tem uma questão hereditária. Então, se a menina, né, se a jovem, se a mulher jovem, ela tem uma mãe, uma avó que já tem sintomas, é possível que ela seja acometida disso. Bem como acima de 2 gestações, então a partir da 3ª, 4ª gestação aumenta o fator de risco. Obesidade, tabagismo, imunossupressão, desnutrição, são fatores de risco para a incontinência urinária. A gente acompanha, né? Acompanha não, a gente sabe que existem esses, como é que se fala, esses remédios que são para desinchar, como é que é o nome disso? Meu Deus. Diuréticos? Diurético, isso, eu esqueci. Os diuréticos. E tem muita gente que às vezes acaba tomando em excesso. E automaticamente a vontade de ir ao banheiro, ela aumenta.
isso pode trazer malefícios e, no caso, despertar o problema da incontinência urinária na pessoa? É possível, né? É uma teoria. Que tem muita gente que acaba usando. Isso, é uma teoria que existe alguns estudos. Se fala que esse aumento do volume urinário, porque o diurético aumenta a quantidade de urina produzida, isso pode alterar a dinâmica de um jeito que o indivíduo, a mulher que já tem uma predisposição, ela acaba iniciando a disfunção miccional, iniciando a incontinência urinária por um abuso, né, de medicamentos, Sim. abuso de certos alimentos. Então, Doutor, quais são os diferentes tipos de incontinência urinária, os principais? os principais são dois na mulher. A incontinência urinária de esforço, já diz o nome, é quando está associado a qualquer tipo de atividade de esforço. Então, a mulher tosse, ela espirra, faz alguma atividade física e aí ela acaba perdendo urina sem o controle. Perdendo o controle e acaba vazando a urina, né? Gargalhada. Gargalhada, risada. Eu já passei por isso. Sério, fiz xixi nas calças tanto que eu ri. E é algo comum, sabe? É algo comum, assim, mulheres jovens. E não necessariamente, né? A mulher jovem que tem um escape de urina, ocasionalmente, ela tem incontinência urinária, tá? Às vezes é momentâneo. Encheu demais a bexiga, Sim. esqueceu de ir no banheiro, ingeriu bebida alcoólica, aí aumenta a quantidade de urina e está relaxado naquele momento com os amigos ou com familiares. Não significa incontinência urinária, né? Sim. Mas voltando sobre o esforço, é bem assim, é quando você tosse, espirra, vaza o xixi, né? E tem mulheres que a qualidade de vida é tão prejudicada que a mulher usa 5, 6, 7 absorventes ou forros diário, perde urina dormindo, então isso atrapalha muito a qualidade de vida. Eu estava acompanhando até no climatério, né? A perda urinária da mulher, ela pode ser por alterações também, especificamente ali ao longo da vida, mas especificamente no climatério. Isso. A incontinência urinária de esforço, ela geralmente aparece no climatério. Com a perda do estrogênio, do hormônio feminino, altera também toda a musculatura e toda a força muscular. E isso aumenta a chance de, então, aparecer incontinência urinária de esforço. É o momento que mais acontece, né? O momento que a gente acaba operando as mulheres geralmente a partir dos seus 50, 60 anos. O tratamento é cirúrgico, então? Que o tratamento de incontinência urinária de esforço quase sempre é cirúrgico. Em alguns casos de perda por alta pressão, ou seja, por muito esforço, aí o tratamento pode ser por fisioterapia pélvica. Mas a grande maioria da perda por esforço é uma incapacidade do esfíncter, né, a válvula que segura a urina, ou o colo da bexiga, a parte final da bexiga, ele está um pouco frouxa. E na hora do esforço isso balança, aumenta a pressão, o esfíncter não aguenta e perde urina. E tem uma idade específica para poder fazer a cirurgia? Tem que esperar tal idade ou não? Ou é frequente a partir de qual idade aparecer? Não existe uma idade que tem que fazer, mas a mulher mais jovem que eu lembro que eu operei tinha seus 40 e poucos, quase 50 anos. Disso, né, incontinência de esforço. Porque a grande maioria são mulheres no climatério, mais idosas, daí faz sentido, né? Mulheres muito jovens, a gente sempre tem que pensar no outro tipo de incontinência urinária, que é por disfunção miccional, que é o mais comum em mulheres jovens, que inclusive é um fator de risco que eu esqueci de falar, que é a ansiedade. Ansiedade também. Ansiedade. Um transtorno de ansiedade um pouco mais intenso, a ansiedade generalizada, que é a ansiedade leve, também pode despertar a incontinência urinária por hiperatividade, por contração da bexiga inadvertida. Eu estava acompanhando, tem pesquisa, né? Coloca lá na tela, gente, cerca de 30% da população brasileira sofre com incontinência urinária. Uma pesquisa inédita realizada pelo Instituto IPEC, Inteligência, Pesquisa e Consultoria, sob encomenda da Bigfrau. Meu Deus do céu, que nome difícil. Meu Deus do céu. Empresa especializada em produtos para incontinência urinária, com cerca de 2.000 pessoas, aponta, como eu falei ali, 30% da população brasileira que sofre com incontinência urinária. Entre os casos afirmativos, as mulheres são a maioria, cerca de 68%. Isso traz um alerta de que muitas vezes pensa, urologista só vai o homem, em função do tratamento de próstata, ou isso e aquilo, né? Tem muito disso.
Tem essa pergunta. Um dia é muito engraçado que eu estava no consultório, atendi várias mulheres, e aí eu recebi um paciente, ele falou, doutor, vi um monte de mulher, o que está acontecendo? Olha só. Você atende? Então, algumas pessoas também não sabem. Eu acho que é importante isso que você comentou da pesquisa. Eu já falei com muitas mulheres, muitas pacientes, que por um momento elas achavam que era normal, fazia parte do envelhecer feminino, né? Aproveitando que você falou sobre estética, sobre envelhecimento saudável, sobre beleza, né, com a Bia, é importante salientar que isso não é normal, né? O perder urina ao envelhecer não é normal para a mulher. Então a mulher, assim como o homem, né, a mulher pode ter uma ótima qualidade de vida ao envelhecer. E tem um tratamento para tudo. E tem tratamento para tudo. Nós recebemos ali 3 perguntas e uma mensagem. Coloca lá a mensagem na tela, por favor. Vamos ver a mensagem do público. Bom dia, Ju. Eu tenho esse problema. É muito escape, já fiz fisioterapia, não adiantou. Será que tem que fazer cirurgia? Estou preocupada, pois pode piorar. Oi? Nena, ela mandou essa mensagem pra gente. Nena, como o doutor estava falando, existem casos que precisa de cirurgia, daí teria que ter uma avaliação, né, doutor? Então, Nena, obrigado pela pergunta. Tem que ver, teria que avaliar a tua idade e tal, fatores de risco, mas teria que ser avaliado por um urologista e para descobrir qual que é o tipo de perda, se é de esforço, que o tratamento pode ser cirúrgico, já que não adiantou fisioterapia, ou se é por hiperatividade, contrações da bexiga inadvertidas, que aí o tratamento é com medicamentos, também fisioterapia, existe até botox, sabe, toxina botulínica para a bexiga. Então, eu fiquei sabendo esses dias, é verdade, Biel. Falando ali na mensagem da Nena, é interessante ter uma avaliação, minha querida, porque como ele falou, existem casos que você precisa de tratamento cirúrgico e outros a fisioterapia. E como você falou que já fez a fisio e não adiantou, acredito que a avaliação ela é super importante. Coloca lá uma perguntinha na tela, por favor. É normal ter o problema na velhice? Cláudia de Camboriú. Beijo, Cláudia, obrigada. É como ele estava falando, né? Com o climatério, com a perda do estrógeno, né? Por isso que hoje também está muito em alta, né? A reposição hormonal, os implantes hormonais. Inclusive, se não usar sistêmico, se não usar no corpo todo, dá para usar só intravaginal, só na região genital. Isso melhora bastante, inclusive a incontinência urinária, infecções de repetição. Então, com o climatério, com a perda dos hormônios, é muito comum que apareçam vários problemas. É comum, viu? Agora coloca lá na tela mais uma, tem mais uma, vamos lá. Existe algum fator de risco para desenvolver a doença? Beijo, Joana, aqui de Balneário. Então, como a gente já comentou, né? Basicamente, obesidade, mais de 2 gestações. O estilo de vida também. Estilo de vida, tabagismo. Uma alimentação. Uma alimentação. Transtorno de ansiedade não tratado, descompensado. Desnutrição, então tudo isso. Como o tratamento de ansiedade, como a ansiedade ela tem vários fatores envolvidos, né? Tem mais uma perguntinha lá na tela, coloca lá, vamos ver de quem é. Marina, de Balneário Pissarras. Alô, Balneário Pissarras! Qual a relação entre incontinência urinária, partos e gestações, como nós falamos? Acredito, Marina, que ali o desenrolar aqui do início da conversa já deve ter respondido a tua pergunta. Mas é legal explicar um pouco melhor, Marina, que a pressão que o feto, o aumento do útero, exerce sobre a bexiga e todos os órgãos pélvicos, isso vai, né, estressando a musculatura. Sim. Por isso que, às vezes, o estresse é causado na idade jovem, quando a mulher tem 2, 3, 4 partos, e vai aparecer no climatério, com a perda do hormônio. Vai depois. Exatamente. Então, basicamente, a pressão do feto no útero grande, né? Então, por isso, mulheres que têm nascimentos, bebês muito grandes, acima de 4 quilos, às vezes uma gestação só já é um fator de risco, né? Então, ter uma gestação de qualidade, com cuidado, com avaliação pré-natal, é muito importante para também evitar que a mulher adoeça, né? Por isso que é importante você ter acompanhamento de um profissional qualificado que vai te passar todas as informações, o cuidado que você precisa ter com a sua saúde. Lá na tela tem os contatos, o Instagram também. Lembrando que nós conversamos com o médico urologista Dr. Diego Oliveira. Falei para vocês que essa pauta também, olha só, bastante gente tirando dúvida. Aliás, foi bem interessante nós elencarmos os 2 assuntos, tanto a questão da estética no início e da incontinência urinária depois, porque ambos, se você for olhar, são casados, de como um pode dar o auxílio para o outro, isso é muito importante.
Parabéns, Biel Carbone, por trazer as 2 pautas no dia de hoje. Nosso produtor maravilhoso. Doutor, muito obrigada pela tua participação, parabéns pelo teu trabalho. Agradeço, muito obrigado por estar aqui, satisfação estar aqui e responder as dúvidas. Em novembro tu volta para falar sobre o câncer de próstata. Perfeito, estamos trazer aí. O alerta para os homens. Já anota aí, Biel, já tem um urologista aqui para vir aqui. Conte conosco. Amanhã, doença do piolho. Muita dúvida. Pediatra. Meu Deus, com o retorno às aulas agora, coça-coça na cabeça, a criançada brincando na rua, o que é, o que não é só na escola, tem em casa também. Vários problemas, vários fatores envolvidos com a doença do piolho. A doutora Kaline vai estar conosco, adorei. E ansiedade noturna. Olha, falando de ansiedade, como o doutor estava falando aqui, ansiedade noturna. Quem sofre de ansiedade noturna, hein? Bora participar conosco no 3360-1101, já deixa a sua pergunta, seu comentário, manda sua mensagem. E amanhã, quarta-feira, ao vivo, estaremos aqui firme e forte, conduzindo muito mais. Dá tempo? O aplicativo? Dá. Aplicativo na tela, coloca lá. Aplicativo, baixa o aplicativo da TVC Panorama para você acompanhar todas as informações em tempo real na palma da sua mão. Este aplicativo tá dando o que falar, minha gente, porque o povo faz o print e manda para mim, aí eu tô assim, ó, com a boca falando, quando eu vejo. Ontem eu olhei e falei, meu Deus, o que era um pingo amarelo fluorescente na sua tela? Era eu. Que a roupa que eu tava. Tu rico que não era tu, mandaram uma foto que eu falei, meu Deus. Gente, amanhã, quarta-feira, a TVC Panorama esperando por vocês com muitas informações. E agora a Dai vai conduzir o jornal hoje? Aê, Dai, trazendo informações do TVC.